Oi pessoal, o vídeo de hoje é de cachepô repaginado, isso mesmo. Quer aprender como se faz? Então olha o nosso passo a passo aí, deixe seu curtir, se inscreva no canal e vamos começar. O vídeo de hoje é de cachepô reaproveitado. No caso, nos foi solicitado que dessemos uma repaginada nesse cachepô. Então é o seguinte, essa parte aqui da frente que tem a flor, vai ficar assim, tá? Que a pessoa que pediu pra gente quer deixar essa parte assim. Então, nós vamos só repaginar as laterais, a parte de baixo e a parte interna do cachepô. O que nós vamos fazer? Vamos passar 2 demãos de tinta branca nas laterais, na parte de baixo, na parte interna e na alcinha. Esse é o nosso primeiro passo. Vou utilizar pincéis de cerda macia, vou utilizar um maior, um pouquinho, e esse aqui menor, mas também de cerda macia. Eu passei uma demão de tinta branca deste lado, desse embaixo e dentro do cachepô. Deixei secar e passei 2 demãos dessa tinta da Acrylex, que é a Verde Country, tá? Acrílica fosca. Passei 2 demãos na parte interna e 2 demãos na parte de baixo. Por que eu deixei branco aqui? Desses 2 lados. Porque nesses 2 lados que nós vamos colar o tecido. Então, geralmente, onde tu cola o tecido, deixa branco, que é para não alterar a cor do tecido. Nesse caso, não ia ter problema, porque ele é bem escuro, mas em tecidos mais claros, geralmente tem uma certa alteraçãozinha. Então, o que a gente faz? Sempre deixa branco onde tu vai colar o tecido. Então, eu pego um pincel de cerdas macia, passo na cola branca para artesanato e espalho bem em toda a parte que eu vou colar o tecido. Coloco uma porção boa de cola e vou espalhando, tá? Não deixo nenhuma parte sem, espalha bem a cola. Feito isso, nenhum cantinho sem, espalhei tudo, eu pego o meu tecido e posiciono ele como eu quero que ele fique, tá? Esse aqui eu e passo a mão assim pra ele, deu barulhinho aqui, passo a mão pra ele firmar bem. E faço isso do outro lado do cachepô também. Espalha bem a cola com o pincel, cola branca para artesanato, lembrando bem. Espalhou bem a cola com o pincel, não deixou nenhum cantinho sem. Pego o tecido e colo. Passo a mão em cima para esticar bem, tá? Vai ficar assim a princípio. O melhor é vocês deixarem umas bordinhas aqui, um espacinho, né? Nesse caso ficou um pouco maior, porque esse tecido eu tô reaproveitando de outra coisa que eu fiz, e por isso ficou mais largo aqui. Mas pode ser só um pouquinho, uma beirinha assim pra fora, tá? Que nem aqui do lado, que ficou pouquinho. Então, espalha bem e deixa secar. Para então, irmos para o próximo passo. Depois que secou o tecido, tá? Do cachepô, eu tirei aqueles excessos, deixei, como eu falei pra vocês, só uma bordinha, que isso é importante deixar para quando depois nós formos fazer o outro acabamento. Tá, passei a cola no tecido, colei no cachepô e secou. Próximo passo, passar termolina. Passar em todo o tecido, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Passa bem nas voltinhas ali, principalmente nessas dobrinhas, por isso que é importante deixar essa parte, ó. Porque aí não tem problema de virar um pouquinho ali pro lado, porque não vai sujar o cachepô. Vai passar a termolina nele assim e vai ficar branco, tá? O tecido vai ficar branco. Não tem importância, porque depois que tiver bem seco, vai ficar transparente.
Faz isso em todo ele, não deixando nenhum pedacinho sem a termolina. Espalha bem. Não esquece aqui, ó, dos cantinhos, que depois para fazer o acabamento é muito importante ter a termolina, claro, em todo o tecido, mas nas beiradinhas é mais importante ainda, porque é a parte que nós vamos lixar. E a termolina ajuda a não desfiar o tecido, né? Então, faz assim, ó. Fiz todo ele, espalha bem com pincel. Vai ficar branquinho assim, é normal, depois fica transparente. Ó, passei em todo, tá? Aqui que eu disse pra vocês, ó, que ele borra um pouquinho, não faz mal. Por isso que é importante deixar a beirinha, tá? Pra não sujar o outro lado da nossa peça. Fiz isso em todo lado. Agora, eu vou repetir do outro. Passar termolina em todo ele e deixar... Depois que secou bem a termolina, o que vocês vão fazer, tá? Pegar essa lixa de unha e fazer o acabamento da borda. De cima pra baixo, ó. Quer ver? Vai fazendo isso em toda essa volta. E ele sai bem direitinho. E fica um acabamento perfeito. Ó. Eu gosto de quando eu chego nessa ponta aqui, eu corto pra ir vendo como que vai ficando. Tá? Então, de cima pra baixo, com a lixa de unha. Ó. Fazer isso em toda a volta dele, pra vocês verem, ó, como é que fica o acabamento, tá? Fazem toda a volta, de cima. Depois que eu fiz todo o acabamento na volta do cachepô aqui, onde tinha o tecido, ó como ficou. Tá? Utilizei a lixa de unha, tirei todo o excesso, fiz o acabamento. Eu vou passar verniz acrílico, tá? Nesse caso, eu vou usar verniz acrílico brilhante, mas vocês podem usar qual que é da preferência de vocês. Daí, assim, ó, nós vamos passar o verniz em toda a caixa, tá? Principalmente em cima do tecido, ó, porque ele já foi impermeabilizado com a termolina. Passa por cima dele, vai ficar branco, vou mostrar pra vocês. Mas é normal, tá? Depois que secar, ele fica transparente. Aqui ficou um fiozinho. Ó, ele ficou meio branco, mas depois vai ficar transparente. Então, pra finalizar, né, o nosso cachepô, passar verniz acrílico brilhante em todo ele, deixa secar e tá pronto.